um sistema normativo, né? E que mudou, inclusive, a nossa forma de viver e de estar no mundo, né? De sentir e de sofrer. A nossa própria subjetividade, ela passou a obedecer aos princípios neoliberais, à lógica neoliberal, né? Ao princípio da concorrência, a lógica da concorrência, e, enfim, a nossa própria subjetividade, ela é concebida a partir do modelo da empresa, né? Então, é a partir dessa consideração que esse trabalho foi construído, né? Para definir, então, o neoliberalismo com esse olhar, né, enquanto uma racionalidade, utilizo o Dardot e Laval, né? O neoliberalismo pode ser definido como um conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo dos homens segundo o princípio universal da concorrência. E essa racionalidade neoliberal tem como característica principal a generalização da concorrência como uma norma de conduta e da empresa como um modelo de subjetivação. A partir dessa consideração, o objetivo geral do trabalho foi, então, identificar a concepção de sujeito no contexto neoliberal, bem como as suas formas de sofrimento psíquico, né? Já que o neoliberalismo produz um novo sujeito, esse novo sujeito também tem formas específicas de sofrer, né? Com objetivos específicos, conceituar o neoliberalismo e descrever a história do seu desenvolvimento, investigar por quais meios o neoliberalismo se instaurou e tornou-se a racionalidade predominante nas sociedades contemporâneas, e, por fim, estabelecer paralelos entre a concepção neoliberal de sujeito e o conto Um Artista da Fome, do Franz Kafka, que eu utilizei como uma espécie de ilustração dos conceitos trabalhados. Quanto à metodologia, é um estudo qualitativo de natureza básica, descritiva, né, elaborado através de pesquisa bibliográfica. O trabalho descritivo ele permite abordar um fenômeno a partir de seus mais diversos aspectos, né, coisa necessária para esse trabalho. E quanto às obras de referência, eu cito algumas principais, como A Nova Razão do Mundo, do Dardot e Laval, obras do Vladimir Safatli, do Christian Dunker e do Nelson da Silva Júnior, que são psicanalistas brasileiros que têm pensado as novas formas de subjetividade, né, no mundo contemporâneo. Além de artigos encontrados em banco de dados, né, que eu busquei através de palavras-chave, e, por fim, da obra do Kafka, O Artista da Fome, publicado em 1924, na tradução do Modesto Carone, que é de 98. Bom, a primeira parte do trabalho, então, ela tem o título Viver e Sofrer em Tempos Neoliberais, e tenta fazer um certo painel, né, do neoliberalismo desde o seu início, né, como uma espécie de crise da doutrina liberal, né, a antiga doutrina liberal, né, uma crise ali no século XIX que motivou, então, que pensadores liberais repensassem a doutrina, né? Eu faço essa história do neoliberalismo nesse primeiro subtítulo, nesse primeiro subcapítulo, uma breve história do neoliberalismo, e mostra, então, que o evento que é considerado o primeiro momento de surgimento do neoliberalismo é o colóquio Walter Lippmann, que aconteceu em 1938, né, reuniu diversos pensadores para pensar saídas para o liberalismo, né, como salvar o liberalismo. Essa história, a partir daí surgiram vários bancos de ideias, né, financiados por corporações, que começou a influenciar programas universitários, na mídia, etc., até que as primeiras experiências neoliberais foram, de fato, instauradas, né? Primeiro no Chile, com o golpe militar chefiado pelo Pinochet, que foi o grande laboratório dessas ideias, e serviu então de exemplo para a Grã-Bretanha, da ministra Margaret Thatcher, e para os Estados Unidos, do presidente Reagan, né? Foram as primeiras experiências neoliberais, que eu destaco nessa história. Já a segunda parte, a nova ordem do mundo, aí então eu tento demonstrar como se instaurou o neoliberalismo enquanto racionalidade, né?
Isso se deu a partir de diversos aspectos, né? Tanto aspectos econômicos quanto políticos, sociais e também subjetivos, né? E são esses últimos, né, os aspectos subjetivos que interessam, então, ao trabalho, né? E, então, nos dois subcapítulos seguintes, que tem o título O Sujeito Neoliberal entre o Culto da Performance e a Insuficiência de Si Mesmo, e Um Sofrimento Ilimitado, a busca da realização plena pelo gozo último. Eu gosto de títulos compridos, como vocês podem ver. Nessas duas partes, então, eu tento demonstrar qual seria esse novo sujeito, né, o sujeito neoliberal, como ele se caracteriza, né? Aqui eu coloco algumas citações para essa breve apresentação demonstrar qual é essa nova forma de subjetividade. Então, para esse novo sujeito, todas as suas atividades devem assemelhar-se a uma produção, a um investimento, a um cálculo de custos, né? Ele é um especialista em si mesmo, um empregador de si mesmo, um inventor de si mesmo e um empreendedor de si mesmo. Ele não se reporta a ninguém, ele não tem herança, história, não tem passado e não tem contexto, né, social. Bom, e se então nós temos um novo sujeito, nós temos também uma nova forma de sofrer, né? Considerando aqui o sofrimento psíquico como expressões de contradições sociais, né? Não, ao contrário do que apregoa a racionalidade neoliberal, né? Que, não por coincidência, né, a ascensão do neoliberalismo foi acompanhada por uma modificação brutal da descrição das categorias de sofrimento psíquico, né? E essa descrição que acompanha o Conselho de Psiquiatria norte-americano, né, o DSM, vai pensar o sofrimento psíquico biológico, apartado do social, apartado de todas as condições do sujeito, né? Não é desse lugar que eu parto, evidentemente. E, né, se nós temos uma sociedade, então, neoliberal, que cultua o desempenho, né, que define a racionalidade de todas as ações do humano a partir da lógica da concorrência, né, do desempenho, né, da busca pela superação dos limites, como um avesso, não teria como não produzir a figura do fracassado, né, aquele que não consegue entrar nesse jogo, né, de vencer limites, de estar sempre buscando se superar, né, a todo momento. Então, os grandes fracassados do sistema neoliberal são os sujeitos insuficientes, né, que são incapazes de responder ativamente à injunção de se realizarem, a serem responsáveis por si mesmos, de se superarem cada vez mais no jogo da competição. Esse sujeito insuficiente é a figura do depressivo, né? A depressão se tornou, então, a forma de sofrimento psíquico por excelência da sociedade neoliberal. Bom, feita essa construção, então, no capítulo 2, né, eu apresento, então, a obra do Kafka, né, do Franz Kafka. Eu intitulei Kafka e o Sujeito Alienado de Si Mesmo. Tem dois subcapítulos. E, então, no primeiro deles, eu faço uma breve recapitulação da vida do Kafka e uma análise da sua obra, né, bastante geral, a partir dos seus especialistas, né. O Kafka nasceu em 1883 na cidade de Praga, né, hoje é a República Tcheca, na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. E ele era de uma minoria judia e falante de alemão. Ele escreveu toda a sua obra em alemão. Durante toda a vida, ele alternou, então, a produção literária com o trabalho burocrático, né? Ele trabalhou numa empresa de seguros, e em 1917, aos 34 anos, ele sofreu o primeiro sangramento, tosse, né, com sangue, por causa de uma tuberculose que o acompanharia, então, até o fim da vida, pelos anos seguintes. Ele passou os últimos anos vivendo em sanatórios, né, buscando tratamentos, né, e sofreu bastante, né, morreu com 41 anos, aliás, prestes a completar 41 anos, tinha publicado muito pouco, né, e deixou uma carta para o seu amigo Max Brod, que era um escritor também, pedindo que o Max Brod queimasse todos os seus escritos, né. O Brod não acatou, publicou tudo que ele encontrou do Kafka e
o Kafka, então, a obra dele se tornou uma das mais importantes da história, né, do século XX e da história, né, ele se tornou um dos grandes escritores, por diversos motivos, né, que eu não vou conseguir transmitir tudo aqui, mas essa citação do Modesto Carone, acho que dá uma ideia, né, por que a obra do Kafka se identifica tanto com a modernidade, né. Nenhum escritor traduziu com maior precisão, tanto no plano formal quanto no plano temático, a situação de impotência do indivíduo moderno, que se vê às voltas com um superpoder que controla a sua vida sem que ele ache uma saída para essa versão planetária da alienação. A impossibilidade de moldar seu destino, segundo uma vontade livre de constrangimentos, transforma todos os esforços que faz num padrão de iniciativas inúteis. Bom, o conto que eu escolhi para ilustrar, então, toda a discussão teórica que eu fiz foi o conto Um Artista da Fome, né, publicado um pouco antes da morte do Kafka, em 24. Nesse momento, Kafka já estava muito doente, né, ele mal conseguia falar por conta da tuberculose e mal conseguia se alimentar, ele tinha muita dificuldade para se alimentar, tinha dores terríveis, e os críticos costumam fazer esse paralelo, né, entre a história do Artista da Fome e do próprio Kafka. Muito rapidamente, um resumo do que se trata o conto, né? O protagonista é um artista que faz performance de jejum, né? Ele passa o tempo sem comer, e tem um empresário que delimita esse jejum a 40 dias, né? Para que o público o observe. Mas o Artista da Fome, por ele ultrapassaria esses 40 dias e jejuaria até o limite, né? Ao longo do conto, esse espetáculo do jejum passa a perder o interesse do público, passa a ser, inclusive, de mau gosto, né? E ele vai, então, se apresentar num circo, né? Junto com os animais. A jaula dele fica exposta junto com os animais, até que, sem o empresário, ele consegue jejuar até o limite, né? Que é a morte. Mas antes de morrer, nos seus últimos momentos, ele diz, então, para um inspetor lá do circo que jejuar para ele não só era muito fácil, né, como também era necessário, porque ele nunca conseguiu encontrar um alimento que o satisfizesse. Então, nessa análise que eu coloquei do título de O Empreendimento do Vazio, né, eu tento fazer esse paralelo entre as concepções teóricas a respeito do sujeito neoliberal, das suas formas de sofrimento, e do conto Um Artista da Fome, né. Logo no início do conto, né, a gente se depara com o fato de que esse artista ele é exibido numa jaula, né, para absoluta indiferença das pessoas, apenas as crianças têm algum tipo de perturbação, de inquietação com isso, né. Enfim, o mundo do Kafka é um mundo em que homens, coisas, animais já não se diferenciam mais, né. E esse artista, né, aqui eu tenho trechos da descrição dele, né, que é uma descrição física, né, um homem pálido, de malha escura, costelas extremamente salientes, né, que mergulhava dentro de si sem se importar com ninguém, né, como se ele se desligasse de todas as pessoas que estão à volta dele. Ele é um sujeito kafkiano, né, que não tem nome, não tem vínculos, não tem história, não tem passado, não tem vida interior, ou pelo menos a gente não tem acesso a isso, né? Então, é uma condição mesmo do homem moderno, né? Do personagem esse é um personagem típico do Kafka, né? Personagem que não se reporta a ninguém, que não tem vínculo com ninguém. O único vínculo dele, na verdade, é com o empresário, né? Mas a gente não poderia nem chamar de vínculo, é uma transação comercial, né, de fato. Tá? Então, esse trecho eu acho bem interessante para fazer esse paralelo, porque o sujeito neoliberal ele não precisa mais de uma coação externa, né? Essa coação já foi interiorizada e vista até como algo positivo, né? Então, durante o período de fome, nunca em circunstância alguma, mesmo sob coação, ele comeria alguma coisa, por mínima que fosse. A honra da sua arte o proibia. Então, nem precisa de uma coação externa. A honra dele, da arte, o proíbe de trapacear, né? Assim como o sujeito neoliberal também não precisa mais dessa coação externa, embora ela exista, mas ele não precisa mais.
tanto a honra quanto a crença na liberdade, enfim, no fato de ser um empreendedor de si mesmo, todas essas ideias, né, substitui uma coação externa. E esse artista da fome, então, ele está a todo momento tentando provar o seu valor para as outras pessoas, convencer as outras pessoas de que ele é o melhor, de fato, no que ele faz, né? Então, além de não comer, né, para provar que ele não tinha nada de comestível na jaula e que ele jejuava como nenhum deles seria capaz, né? Ele está a todo momento tentando provar o seu valor. O empresário, então, fixa 40 dias para a apresentação, mas o artista da fome não concorda com isso, né? E ali eu tenho um trecho que eu acho que é primordial para entender o que é esse novo sujeito neoliberal, né? Quando o artista se pergunta, por que parar justamente agora, depois de 40 dias? Ele poderia aguentar ainda muito tempo, um tempo ilimitado. Por que suspender agora, quando estava no melhor, isto é, quando não estava no melhor do jejum? Por que queriam privá-lo da glória de continuar sem comer, de se tornar não só o maior jejuador de todos os tempos, coisa que provavelmente já era, mas também de superar a si mesmo até o inconcebível, uma vez que não sentia limites para sua capacidade de passar fome? Acho que nenhum ideólogo neoliberal conseguiria descrever com maior perfeição, né, o que se espera de um sujeito atual, né, que se entregue com demasiado fanatismo ao empreendimento de si mesmo, né, de se superar até o limite do inconcebível. No caso do artista da fome, isso significa a morte. Então, ele vai sendo exibindo o seu jejum, fazendo as suas performances, o público acompanha até certo tempo, porém, ele, ainda que nesse esplendor aparente, respeitado pelo mundo, ele passava a maior parte do tempo no estado de humor melancólico, né, cada vez mais sombrio. Ele é esse sujeito depressivo mesmo, que não consegue encontrar prazer com as coisas do mundo, consigo mesmo, né, e que se entrega absolutamente ao fanatismo da sua profissão, né? Depois que ele vai, então, para um circo, né, ele entra nessa crise, né, porque ele já está idoso, né, já está mais velho, na verdade. Só te interromper um segundo. Você consegue aumentar o tamanho da Não está em tela cheia? Não, pra gente não. Nossa, eu pensei que Vai até estava. um pedido do Fábio já faz uns 15 minutos e só agora que eu li desculpa, o recado gente. dele. Não, imagina. Desculpa. Meu desculpa. Vamos lá. Então, quando ele vai para o circo, eu achei que estava já na tela cheia. Então ele vai. Mas deu para acompanhar, Rony, deu para acompanhar. Mas aqui está muito melhor. Está muito melhor. Ah, então tá bom. Ele vai então para o circo, né? Vai ser exibido no circo e ele tem essa crise, né? Porque o que ele vai fazer? O que ele poderia fazer diferente a essa altura da vida, né? Ele se entregou completamente, se identificou completamente, não tem nada nele diferente dessa identificação absoluta com a sua arte, né? Que é a do jejum. Então, o que ele poderia fazer diferente, né? Mas no circo, né, o interesse das pessoas vai cada vez caindo mais, e ele fica lá exibido junto com os animais, e ele se dá conta de que as pessoas passam por ele apenas para ver os animais, né? Ele se torna apenas um obstáculo no caminho dos estábulos. Então, ele já sem o empresário, né, que fazia essa poda, né, fazia esse controle do jejum, ele consegue fazer o que ele achava a vida toda, ele achou que fazendo esse jejum ilimitado, então ele encontraria uma espécie de satisfação, né? Coisa que ele não encontra. Mas ele vai até o fim, porque ele não sabe fazer outra coisa, né? E aí, quando ele está prestes a morrer, então, um inspetor conversa com ele e ele pede perdão, né, para o público, porque ele enganou o público. Porque o jejum para ele não só era muito fácil, né? Mas ele fazia o jejum porque, na verdade, ele nunca encontrou um alimento que o agradasse, né? E ele disse, se eu tivesse encontrado, pode acreditar, eu não teria feito nenhum alarde e me empanturraria como você e todo mundo, né? Então, por isso que eu intitulei essa análise de O Empreendimento do Vazio. O Kafka tem uma característica muito presente na obra dele, muito destacável, que é transformar metáforas
em situações literais, né? Então, ele pega uma metáfora, né, que é o do vazio existencial, e transforma numa situação concreta, né, literal. O sujeito vazio de fato porque não consegue comer, né? E esse artista da fome, que não conseguia encontrar satisfação do mundo, é um sujeito esvaziado, né? Um morto-vivo, ele ainda assim transforma o próprio vazio, né, a própria insatisfação, num empreendimento de sucesso que arrecada dinheiro, enfim. Então, pareceu muito viável, né, e cabível comparar esse personagem com o sujeito neoliberal, né. Por fim, no conto, ele morre e ele é substituído por uma pantera, né, uma grande ironia, essa pantera é cheia de vida, né, de voracidade, enfim, em contraposição a esse sujeito que era um morto-vivo, né. Bom, as considerações finais, então, eu demonstrei, né, no trabalho, acredito, que os custos sociais e subjetivos do domínio neoliberal são notáveis, né, mas que a leitura psicanalítica, né, como eu adotei, ela permite olhar para o sofrimento psíquico não como uma desordem, né, como um transtorno em relação a uma ordem, né, mas como uma tentativa por parte do sujeito, né, e por consequência da cultura que responde pelo seu inconsciente, de fazer emergir formas de vida alternativas, né, possibilidades de mudanças, né, que não comunguem em absoluto com os sistemas vigentes. E, né, para não terminar o trabalho de uma forma, digamos, conformista, né, ou pior ainda, reacionária, de forma alguma, tento apontar alguns caminhos possíveis, né, e me apoio, então, numa possibilidade indicada pelo Dardot e pelo Laval, né, que é a de contracondutas, né. O único caminho praticável, dizem eles, é promover desde já formas de subjetivação alternativas ao modelo da empresa de si, né, que podem ser construídas a partir de uma dupla recusa. A recusa de se conduzir em relação a si mesmo como uma empresa de si, e a recusa de se conduzir em relação aos outros de acordo com a norma da concorrência, né. Esse é um desafio que fica ao final do trabalho. Essas são as referências que eu utilizei, né? Opa. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Rony. Muito boa a sua apresentação. Passo agora a palavra para o Lincoln ou para o Hélio, tanto faz, quem quiser começar, quem prefere. Olha, para mim é indiferente, pode ser o Hélio, precisaria consultá-lo. Para mim também é diferente. Se for mais velho, é o Lincoln. Se for bem mais velho, é o Lincoln. Então, fique à vontade. É diferente também. Então, vou sugerir a sugestão do Lincoln. Então, começamos por você, Hélio, então? Pode ser. Obrigado. Então, primeiro, agradecer, Matheus, pelo convite. Ótimo. Rony, obrigado também por estar aqui na sua banca e por ter aprendido muito na leitura do seu trabalho. Esse trabalho está muito bom. Agradecer novamente, estou com a segunda banca hoje com o Lincoln. É sempre gostoso aprender com o Lincoln, fazer parte da banca dele. Esse trabalho tem muito a ver com o Lincoln também. O Lincoln é escritor, escreve muito bem, vocês sabem disso. E é bom tê-lo aqui na banca. Eu falei agora há pouco, na outra banca, que até sobre samba, né, Lincoln? O Lincoln ele tem esse diálogo com a arte que ajuda muito. E parabéns ter sido orientado pelo Matheus. O Matheus é, para mim, já uma referência, manja muito de sociologia, de antropologia, é meu mestre, né? Então, assim, e a qualidade do trabalho traduz bem a boa orientação do Matheus. Mas eu gostei pra caramba. Eu tive a sorte, dessa semana, ter começado
a ler o seu trabalho, depois de ter lido a do Marcos sobre Summit, 2 trabalhos excelentes. E você tem essa capacidade de escrever bem, Rony, parabéns. Se eu bem me lembro, numa aula que eu falei que eu gosto de ler muito Freud, e aí você falou, você é da filosofia existencialista, não é isso? A tua linha de psicologia é essa, né? Existencial. Não, eu sou psicanalista mesmo. A psicanalista? Sim, Que legal. lacaniano. Depois da abordagem existencialista, não é não, né? Não. Então foi um outro aluno. Que eu vi muita coincidência, falei, acho que é por isso que ele está trabalhando com Kafka. Todo mundo sabe que Kafka tem uma influência pesada de Kierkegaard. Né? E é interessante essa influência de Kierkegaard em Sartre, em Kafka, porque a moda ainda era Hegel. Pouca gente tinha simpatia a Kierkegaard nessa época. E isso vai caminhando na filosofia. Esses filósofos vão ser reconhecidos depois, aí, na nova era, nova geração do existencialismo. Pegar Heidegger, Sartre, etc. Tal. Mas achei até que fosse. Falei, sabe que aquele aluno que eu conversei, numa aula eu falei de Freud e tal. Aí ele falou, eu prefiro mais a filosofia existencialista. Tal. Pô, legal. Curto pra caramba existencialista, mas não manjo muito da filosofia existencialista. Eu sempre fui muito leitor de Freud. E agora, recentemente, estou lendo Lacan. Entendeu? Mas eu estou assim nessa de querer conhecer Lacan, que é uma nova releitura de Freud, né? Não chega a ser um neofreudismo, freudismo. E eu gostei pra caramba do seu trabalho mesmo, muito, muito mesmo. Eu não li O Artista da Fome, estou me sentindo muito ruim aqui, porque eu li sobre bastante, né? Uma obra interessante, inclusive, mas eu não li. Eu li O Desaparecido, eu lembro, O Processo, Castelo, que é excelente. Para mim, a obra principal, para mim, né? Não quer dizer que seja, há quem diga que é O Processo. A Metamorfose, que me deixa com raiva, porque eu gosto de teatro, eu gosto de escrever peça, e toda vez que faço uma adaptação da Metamorfose, eu fico de ruim para péssimo. Quanto mais o tempo de reescrever, pior fica. Mas eu me senti um pouco mais tranquilo, porque eu entrei no YouTube e assisti algumas peças. São ruins, até porque é ruim colocar uma barata no palco, porque a barata é uma metáfora, né? E essa abordagem que você faz, eu achei super legal, o neoliberalismo e tudo mais, porque na obra, a Metamorfose, ele retoma isso, né? Ele começa a obra, faz tempo que eu li, mas assim, mais ou menos assim, né? O filho que vai se transformar, vai passar pela metamorfose da barata, do grande inseto, ele era muito querido pela mãe, pelo pai, porque ele sustentava a casa, era filho da família. A irmã adorava ele, Kafka vai colocando desse jeito, porque ele pagava o piano para ela, aula de piano para ela. Ele era muito querido na empresa, porque era o cara que dava mais lucro, acho que era até vendedor, mercador, coisa parecida. Quer dizer, a ideia do utilitarismo literal, né? Eu acho essa pegada que você faz super interessante. E uma dica, eu não sei se tem na Amazon, ou não sei que stream que é, alguém fez um trabalho interessante sobre essa obra que você trabalha, tá? É bem baseado em Kafka, tenho quase toda certeza. Depois, se eu lembrar se cobra, eu passo, ficou super legal. Inteligente o trabalho, interessante. Bom, vamos lá. Eu não tenho muita crítica para fazer, até falei hoje à tarde também que eu estou ficando preguiçoso para analisar metodologia. Acho que em razão da pandemia não estou dando muito olhar para metodologia. Então, eu não li a metodologia do trabalho. Ele seguiu a metodologia, não. Se o professor Lincoln fez bem, deve ter orientado bem. Eu não vi a questão da metodologia. O que eu vi é mais a questão da bibliografia. Primeiro, eu gostei pra caramba, aliás, em termos de metodologia de bibliografia, é muito meu amigo, para mim é um cara que mais manja de Kierkegaard no Brasil, é o Ricardo Quadro Gouveia. Eu quero trazer um dia para falar, um cara que manja muito, estudou inclusive na terra de Kierkegaard, né? E eu já conversei com ele sobre Kafka também, que geralmente quem gosta de Kierkegaard gosta de Kafka e vice-versa. Tá legal? É um cara muito interessante, que não por coincidência, o Ricardo, ele é também de uma igreja próxima aí do luteranismo. Bom, eu gostei da bibliografia, gostei muito de você trabalhar com Vladimir Safato, né? E um autor que eu morro de inveja, né? Vi que você trabalhou bastante com Christian Laval, e também eu acho bom pra caramba, e tem um autor que você trabalhou que eu achei muito bom, que fazia tempo que eu não via sobre ele, que é até professor da USP aqui, eu queria pegar aqui embaixo, depois eu vejo, mas eu gostei pra caramba. O Christian Durk, que você trabalha bastante, que é bem essa área que você faz abordagem. Eu gostei também dessa relação que você construiu
entre Kafka, neoliberalismo e esses problemas psíquicos. É uma questão ainda em voga, né? Eu achei super legal e parabéns por isso. Eu queria só fazer uma observação aqui sobre o neoliberalismo. Esse é um conceito extremamente complicado, né? E até porque na página 20 mesmo, não estou falando que você fez isso, mas esses cuidados tem que ter, a gente colocar no mesmo pacote Milton Friedman, Mises, né, o von Mises e o Hayek. É um tanto diferente a compreensão, sobretudo do Friedman em relação aos dois. Os dois já têm. São intelectuais bem específicos com relação ao neoliberalismo. Agora, o Friedman, eu tenho uma restrição, e não somente eu, né, eu dei aula de economia brasileira e teoria econômica, a gente tinha uma restrição em colocar o Friedman como neoliberal. Há muita gente que discorda. Recentemente eu peguei um artigo do Valério Arcari, talvez vocês conhecem, meu amigo antigo, então mandou para eu fazer revisão. Eu falei, cara, só não gostei disso. Colocar o Hayek von Mises e o Friedman como neoliberal. Mas quando a gente fala de neoliberalismo, aí é uma coisa para se atentar, a gente tem que ver com qualquer corrente econômica, sociológica, filosófica, etc. Tal, ele tem as suas vertentes várias. Sim. Hoje, inclusive, a gente tem que contextualizar. Fica redundante falar, mas existe um novo neoliberalismo. E até eu também uma aula, não sei se para você, com certeza eu gosto de tratar desse assunto, desse neoliberalismo motivado pelas novas tecnologias. Eu acho que aí valeria a pena você trazer essa discussão, tá? E aí que nova ordem mundial, globalização, esse neoliberalismo que começa a partir da década de 90. Eu acho que é interessante essa discussão. Que, já que você cita o Safato tem 200 artigos sobre isso. E eu sou fã número 1 do Safato. Eu lembro que eu falei para vocês em sala de aula dele, eu falei, pô, o que me dá raiva no Safato é que não tem nada que ele não conheça. Um dia ele deu uma palestra na TV Cultura aí, sobre música, ele toca piano pra caramba, manja de música. Aí você vai falar de sociologia com ele, eu já conversei com o Safato, ele dá aula de sociologia, de economia, de formação dele principal é filosofia. O cara tem uma pluralidade de conhecimento, a universidade de conhecimento, babando. Eu morro de inveja, literalmente, dele. Né? Entendeu? Morro de inveja. Além de ser um bom militante, para quem não sabe. Sim. Ele é um bom militante. Ele é mais partidário do que movimentos sociais, mas é um cara que está na luta das lutas sociais também. Então, assim, psicologia, ele manja pra caramba, tanto que você trabalha, né? Acho que tem um livro que você trabalha do Durkheim e ele junto. Então, assim, eu acho que é só esse cuidado, e acho que dá para a gente trazer, e faria bem esse seu trabalho, viu? Se você publicar, o que eu falei hoje à tarde para o Marcão, eu falaria para você, eu transformaria esse trabalho em uma publicação, em um livro. Tá? E aí, se vocês quiserem também algumas referências sobre globalização, não precisa nem sair do Brasil. As melhores referências do novo neoliberalismo estão no Brasil. Por isso, principalmente Milton Santos. Né? Mas tem o Ladislau Dalbor, que eu trabalhei com ele. Não é meu amigo, infelizmente, não dá para pegar amizade com ele. Era meu colega, a gente conversava bastante. E o Otávio Anne também, o Ottaviani, né? Se quiserem falar Octávio, Anne, tá? Ele escreveram vários artigos, vários livros juntos sobre globalização, sobre nova ordem mundial, globalismo, uma porrada de coisa desses caras. E nem precisaria pegar autores distantes de nós, não, porque esses autores, sobretudo Milton Santos, passam a ser referência fora do Brasil sobre globalização. E por culpa mesmo do capitalismo, porque o capitalismo agrediu tanto o mundo pobre, que o mundo pobre, os intelectuais do mundo pobre, viram essa realidade mais próxima, sobretudo no Brasil. O país mais sofreu com o neoliberalismo foi o Brasil, né? Um dos, né? Não foi o único. Você citou bem a história aí do Chile durante Pinochet, que foi um experimento a partir da Inglaterra. Ainda que você não cita isso no trabalho, mas é bom que a gente frise isso, tá? Ainda que os Estados Unidos, como você colocou bem lá, foi um experimento a partir da Inglaterra mesmo, um laboratório, para mostrar para o mundo que o neoliberalismo daria certo, quando na verdade não deu. É um fator que a gente já falou para vocês também em sala de aula, de compreender a economia não somente como PIB, etc., tal, mas como justiça social. Celso Furtado, né, que é importante para a gente ter essa referência. Agora, eu acho também, Raoni, seu trabalho tá bom pra caramba, eu não acrescentaria nada, mas se quiser alguns autores, eu acho que era legal, eu traria essa polêmica no seu trabalho, se você quiser publicá-lo, eu traria uma polêmica interessante sobre Foucault, já que você cita Foucault, e Foucault, ele escreve sobre o neoliberalismo, e aí, que é uma
a partir de uma palestra que ele deu, umas aulas que ele deu no Collège de France, né? É o nascimento da biopolítica. E tem também Segurança, Território e População, de Michel Foucault. Se você quiser, depois eu te passo, mas como ela está sendo gravado aqui, tudo que eu estou falando aqui, acho que não precisaria citar, não precisa gravar. Mas o que é importante citar Foucault no trabalho desse? Primeiro, porque Foucault dialoga com as questões psíquicas. Segundo, porque Foucault teve influência pesada de Kafka, muita, e confessada. E Foucault quase não confessa as influências dele, eu vou deixar claro. Ele já foi criticado porque ele não diz que grande parte da filosofia dele tem influência de Nietzsche. Mas Kafka ele fala, ele tem muita influência de Kafka, ele e Sartre, né? Além de Kierkegaard. Por último, porque tem uma polêmica muito doida, não sei se você sabe, de Foucault com o neoliberalismo, ele foi muito criticado. Primeiro que ele critica o marxismo, ele tem uma crítica séria ao marxismo, não só pelo fator teórico das relações de poder. Foucault ele não consegue enxergar a classe dominante, ou não quer enxergar a classe dominante, estou sendo muito grosseiro aqui. Desculpa, Matheus, hein? Estou sendo muito grosseiro aqui, mas basicamente é isso. E Foucault vai tentar mostrar que essas relações de poder elas são micro-relações de poder, né? Eu trabalho do microfísica do poder de Foucault, mas é um trabalho interessante. Mas aí o Foucault foi ser criticado porque, na verdade, ele faz uma apologia ao neoliberalismo, entendeu? E tentando mostrar o quanto o Estado, como promotor de poder, o neoliberalismo ele desloca esse espaço. Ele foi muito criticado por isso. Há quem defenda Foucault, dizendo que não foi bem isso e tal. Mas por isso que caberia bem no seu trabalho por essas razões. Tá? E, além do que acho que você também e todos nós somos apaixonados por Foucault, não tem como não ser, né? Mas mesmo o pessoal que é apaixonado por Foucault, ainda critica Foucault, diz que foi a grande falha de Foucault, o grande erro, o grande pecado de Foucault. E um outro autor, estou já encerrando com ele aqui, eu acho que Frantz Fanon caberia bem no seu trabalho, porque Frantz Fanon, ele foi um dos caras que faz justamente o que você fez aqui, que você se propôs a fazer, fez bem, viu, Rony? Eu achei super legal. A tua proposta foi executada, foi concluída. Você fez muito bem, quando eu falei, você escreve bem tudo. O Frantz Fanon, ele tem outras obras, mas as duas obras, você deve, acho que eu falei pouco de Frantz Fanon em sala de aula, se é que eu falei. Acho que essa é uma falha quando eu dou o curso. Deveria falar mais dele. Que é o Pele Negra, né? Máscaras Brancas, que você deve conhecer, saiu pela Federação Brasileira. E Os Condenados da Terra. Não, acho que esse eu não sei, que sai pela Federação Brasileira, Os Condenados da Terra. O Pele Negra, não sei se foi pela mesma editora. E tanto no livro quanto no outro, nesses dois livros, praticamente, eu não li mais do que esses dois livros. Eu li algum artigo desaparecido. Só esses dois livros que eu li do Frantz Fanon. Mas ele tem uma coisa legal, que é justamente que você coloca, porque ele era psiquiatra. Sim. Ele era psiquiatra. Então, aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar mostrar que as relações de dominação, sobretudo a colonização, ela traz alguns problemas psíquicos, e aí é legal, porque ele fala da questão doentia do dominador e das doenças trazidas ao dominado. Isso é muito legal em Frantz Fanon, entendeu? Isso é muito legal. E que eu acho que tem muito a ver com o seu trabalho. Creio eu, se eu estiver equivocado, aí vocês me corrigem. Mas acho que tem. Acho que se você for publicar, Frantz Fanon vai ser muito importante. Foucault, eu citei aqui, seria mais por curiosidade pelas influências que Foucault vai ter, e ele trabalha muito com as relações de poder, a questão psíquica. Foucault, isso você até faz umas boas pinceladas nisso, aí, no seu trabalho. Mas acho que faltou esse trabalho, esses dois livros de Foucault. Acho que seria interessante a relação do Foucault, a compreensão de Foucault em relação ao neoliberalismo. Então, mas não que eu abordasse Foucault, não teria tanto problema, mas acho que o Frantz Fanon ele tem muito mais a ver. Entendeu? Sobre essas duas obras, que ele vai mostrar como é que o colonizador ele tem que desqualificar o colonizado, e deu a necessidade do colonizador fazer isso, e quanto é doentio isso para o colonizador, que é, por incrível que pareça, já que eu falei de Hegel, por incrível que pareça, o Frantz Fanon nem cita Hegel, que eu me lembro, não. Mas o Hegel também coloca isso, né? Que o dominador, ele tem ele é preso a ele mesmo, na necessidade de dominar. Ainda que Hegel, até onde eu conheço o Hegel, não tem esse diálogo com a psicologia, nem era próprio, né? Então, falando de Hegel é muito anterior a esses debates. Mas, de qualquer maneira, aí esses autores que eu acho que fariam, enriqueceria mais ainda o seu trabalho, que já está muito rico. Tá? Eu lhe agradeço mesmo por estar participando, aprendi muito
com a tua exposição agora e com a leitura. E agora eu vou ter que ler essa obra, porque eu fiquei assim... Eu conhecia, lia sobre ela, até citei em sala, cito muito em sala de aula, quando aula de filosofia, mas é uma obra que eu não li. Né? Aquela obra que todo mundo fala, né? Todo mundo não, infelizmente Kafka não é todo mundo que fala, mas que você ouve, né, falar, você vai em palestra, tal, as pessoas falam muito dessa obra de Kafka, mas eu preciso lê-la. Né? É um conto riquíssimo de metáforas, como você já bem frisou. Kafka é só metáfora, né? Só ver o processo. Você vai... E aí, deixa uma dica para vocês, gente. Leiam, assistam o filme O Processo, tem bastante, mas o melhor é o alemão, tá? Por mais que o Orson Welles elogie a obra dele e tal, que é um filme muito bem feito, O Processo, mas a versão alemã tá uma primazia, não é tão nova também, mas é uma primazia. E já, eu não falo de hebraico, até podia falar de Kafka aí, que eu fiz 4 anos de hebraico, mas alemão, nem entendo nada de alemão. Mas ele já está com uma boa legenda, não vale a pena. E uma boa legenda em alemão, o Matheus sabe disso, né? Qualquer tradução do alemão para a língua latina, português, idem, nunca fica boa, né? Quanto a gente sofre até hoje por isso, tá bom? Obrigado, Matheus, Rony, obrigado, Lincoln. Obrigado mesmo. Obrigado, Hélio. O conto é curtíssimo, não é não, Rony? É pequenininho, dá para ler essa noite ainda. É bem pequenininho. Vou desafiar isso. Eu já até baixei em PDF aqui. Isso é bem pequenininho. Obrigado mesmo, aprendi bastante, como sempre aprendo com o Hélio. Rony, você tem 15 minutos, se precisar, tá? Como a maior parte dos comentários do Hélio vieram para contribuir mais do que questionar, então você não é obrigado a usar os 15 minutos. Use o tempo que você achar necessário. Uhum. Eu quero agradecer muito por sua presença, Hélio, como parte da banca, assim, a sua participação na pós-graduação foi fantástica. Eu lamentei muito não poder assistir suas aulas presenciais tanto, né, porque ali naqueles primeiros, eu tive 1 mês de aula presencial, eu acho, né, na minha turma, e eu lembro, tem pessoas aqui da outra turma, da turma anterior, a Laura e o Christian, e eu lembro de sair da sua aula falando, meu Deus, o que foi isso, sabe? E ficar 3 horas te ouvindo e querendo ouvir mais, então foi muito marcante e achei uma pena mesmo não poder ter isso, né, presencial. Quem sabe um dia de novo, né? Agradeço muito suas observações, as suas orientações, as suas dicas de referências, inclusive, assim, eu vejo também essa necessidade de ter trabalhado Foucault mais profundamente, sabe? Eu citei brevemente, mas realmente eu sentia que era uma falha do meu trabalho, sabe? Até porque ele é a grande influência do Dardot e do Laval, né? Que é o livro que eu usei meio como base ali absoluta para discutir o neoliberalismo. Então, eu realmente preciso me aprofundar nessa discussão do Foucault sobre o neoliberalismo. E a outra referência que você citou também, o Fanon, assim, eu ainda não entrei, não me aventurei nas obras dele, mas estou muito interessado, sabe? E foi uma circunstância mesmo. A gente tem que ir fazendo escolhas, né, tem algum momento que a gente tem que parar, né, de escolher, vou me ater a esses autores e não seguir em outros. Então, Rony, e tem um trabalho, já que você está na pegada do Laval, do Christian Laval, ele escreveu um livro, Bourdieu, Foucault e o neoliberalismo. Sim, tem esse também. Eu acho que esse cairia como uma luva. Sim, sem dúvida. Ele resgata essa crítica que eu falei, que você faz muito a Foucault, e justa crítica. Né? Perdão de interromper, perdão. Imagina, sem problemas. Enfim, o Fanon é realmente um autor que eu quero me aventurar o mais rápido possível. Até comentei com o Fábio, o professor, faz alguns dias mesmo. É um autor que eu realmente desejo procurar, porque sinto pelas coisas que eu já li, né? Não li diretamente ele, mas que eu li sobre a obra dele, tem esse diálogo absoluto com as ideias que eu trabalhei na minha pesquisa e as coisas que me interessam enquanto pesquisador. É isso. Obrigado, Hélio. Obrigado, Rony. Eu que agradeço. Obrigado, Hélio, mais uma vez. Então, professor Lincoln, fique à vontade. Tem 30 minutos. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, ao pessoal que
está presente aqui na sala, Ana Flávia, Christian, Fábio, Lauri, Rafaela, Thaís. Obrigado pela presença. Um grande abraço ao professor Matheus, que é alguém que eu admiro muito as suas aulas, já tive a oportunidade de ter testemunhos e é alguém muito interessante, que eu tenho grande admiração pessoal e intelectual. Tá? Dizer que sempre para mim é uma grande satisfação estar ao lado do professor Hélio Rios, que para além de ser um grande professor, eu considero como um irmão, né? Uma pessoa que eu tenho grande admiração. E com relação ao Rony, antes de mais nada, eu quero dizer que o Rony foi para mim um grande aluno, alguém que eu tenho muito respeito também pela sua postura, pela sua seriedade, pela sua lisura intelectual, e alguém assim que teve um comportamento e sempre alguém em busca de realmente uma formação muito sólida. Tá? Bem, em relação ao trabalho, eu achei assim, existem certos trabalhos de TCC, ao meu ver, em que você vê quando o pesquisador ele já tem um caminho pavimentado em relação a um certo assunto. Tá? Existem níveis, né, de pesquisa e níveis de maturidade em termos de trabalho, e a gente sente isso, a gente sabe disso, até porque, eventualmente, a gente já teve um percurso seguido e a gente vê no texto, principalmente, né, produzido aquilo que a massa crítica da pessoa. Eu entendo que esse trabalho não é um trabalho de aperfeiçoamento. Eu entendo que esse trabalho está maduro o suficiente já para um mestrado, bastante maduro, na minha avaliação. Acho que ele é um trabalho realmente consistente, no meu ponto de vista. Consistente do ponto de vista teórico, consistente do ponto de vista metodológico e bastante ousado. Bastante ousado porque, além do ponto de vista teórico, de fazer uma discussão complexa, bastante complexa, ele ousa porque ele parte por uma análise literária também. Ele parte por uma análise literária fazendo uma ponte de uma questão econômica e fazendo uma correlação com uma análise, tá certo? Com uma análise psicanalítica. Então, não é algo trivial. Não é uma discussão trivial. Eu acho que a proposta, realmente, desse trabalho, ela é uma proposta ousada, repito. E, ao meu ver, eu li esse trabalho uma vez. Primeiro, eu fiz uma leitura corrida, tive uma impressão X, que me causou uma boa impressão, mas eu falei, preciso ler com mais cuidado. Reli novamente, sem observações. Falei, será que é isso mesmo? E depois voltei a reler com mais cuidado e me convenci de algumas questões. Então, eu quero começar a fazer algumas considerações. Eu entendi para iniciar meu comentário, eu tive uma impressão geral deste trabalho, eu diria assim, ele me trouxe uma impressão geral na primeira leitura e me confirmou algumas questões. Veja, não são opiniões pessoais, é o que o trabalho me trouxe como impressão. Que essa marcha inexorável aí do neoliberalismo, tanto a nível econômico, político, social, tá? Essa era a perspectiva mais geral que se tinha, né? Mas também, quanto em termos subjetivos e individuais, de fato, ela toma um rumo irremediável aí, de acarretar consequências severas, né? A manutenção das pertenças culturais humanas mais valorosas, talvez. Claro que dependendo do ponto de vista. Poderíamos dizer assim que esse neoliberalismo, veja, pelo olhar crítico que o Rony definiu, que o Rony delineou, né? Ele nos mostra que vem produzindo uma homogeneização cultural. Ele vem produzindo um ceticismo político, um individualismo, uma perda de esperança,
uma diluição de valores tradicionais, né? Ele vem produzindo utopias adoentadas, tornando-as anêmicas gradativamente, e quase beirando a morte, fazendo aí uma correlação com o conto de Kafka. Ou seja, a falta de perspectivas, né, que esse modelo vem trazendo frente a um mundo reificado, ele traz melancolia, de fato, individual, né? Apontando para uma perspectiva de futuro muito pouco promissora. E uma verdadeira, pelo que se depreende desse trabalho, uma ideologia de vida que nos afeta a todos. Ao meu ver, foi isso que se depreendeu da minha primeira leitura. Dito isso, vamos considerar um pouco em termos de estrutura. Vamos falar um pouco mais tecnicamente. Ao meu ver, a estrutura desse trabalho foi muito bem amarrada em termos metodológicos, tá? Por quê? Porque ele interrelacionou, como eu estava dizendo, e ele contrapôs, ao meu ver, de forma exitosa e coerente, o que não é fácil, vários campos aí das ciências humanas, né? Ele discutiu psicanálise, literatura, sociologia, economia, alguns aspectos da filosofia, da política, ou seja, um trabalho multiplural. Ele apresentou um objetivo profundo e ousado, qual seja a concepção de sujeito no contexto neoliberal e suas consequentes formas reificadas de sofrimento humano, que são avaliadas a partir aí dessa perspectiva psicanalítica lacaniana, né? Tal questão, como eu disse, bastante complexa, se fez através da escolha de um corpus de pesquisa que investiga esse conto, Um Artista da Fome, né, de Franz Kafka. Uma correlação bastante simbólica, que depois a gente vai tentar fazer algumas discussões em cima dela. Bem, do ponto de vista de referencial teórico, eu acredito que, utilizando-se aí de vasta referencial teórico, né, que foi explorado e articulado de forma fluente, ao meu ver, bem conduzido, foi bem conduzido. No primeiro segmento da discussão do trabalho, o Rony, ao meu ver, ele fez uma verdadeira dissecação histórica, né, muito competente aí sobre o surgimento do neoliberalismo, inclusive apontando aí as suas principais diferenças em relação ao liberalismo clássico. Uma contradição evidente desse modelo econômico me pareceu bastante interessante, né? Uma contradição total, é o fato totalmente contraditório desse modelo basear-se no princípio muito enganoso de que a suposta liberdade, né, Rony, que você deixou claro aí na sua revisão, ela só é possível em um sistema de livre mercado, do chamado livre mercado, bem relativo, só que essa garantia ela precisa ser exercida pela intervenção do Estado, né? Então, é uma coisa bastante discutível, de fato, né? Outra frase que me causou espécie, né, uma frase bastante polêmica, mas vindo de quem vem, talvez não deveria causar, e reveladora também, é a que foi cunhada pela primeira-ministra britânica, né, a chamada Dama de Ferro, Margaret Thatcher, né? Eu acho que essa frase é muito reveladora. Ou seja, ela diz literalmente, entre aspas, né, a economia é um método, o objetivo é mudar a alma. Eu acho que isso é muito revelador. E essa frase, eu acho que ela revela muito do trabalho que o Rony fez. A economia é um método, mas o objetivo é mudar a alma. E eu acho que o Rony explorou bem isso. Ou seja, o Rony nos deixou claro que a subjetivação comportamental do neoliberalismo se impõe como valor interpessoal. Acho que ele deixou bem claro, né? Uma síntese ideológica dessa estratégia neoliberal, né, para formatar o que teoricamente aí foi chamado de homo econômicos, segundo o teórico Franco e outros aí, né? Ou seja, uma total despolitização das relações sociais, uma reificação da relação mente-corpo,
a questão da mente-corpo como mercadoria voltada à máxima produção, né? Essa cilada do indivíduo se tornar empresa de si mesmo, essa autoexploração, essa vigilância que não precisa ser mais exercida nem pela empresa nem pelo Estado, é o próprio indivíduo que faz sobre si próprio, né? Essa violência e sofrimento psíquico que é trazido, por fim, em função dessa autoexpiação, essa mutilação do conceito, né, de conflito. Então, essa superação aparente de que a questão política está superada. Ou seja, tudo isso redundando, segundo o Rony, numa síndrome depressiva. O que eu achei também muito interessante é a discussão que ele coloca da questão da saúde, né? Da saúde mental do ponto de vista neoliberal. Eu tive a sorte do Rony ter dado um seminário, numa disciplina minha, em que ele discutia um pouco sobre essa questão. Aprendi muito, né? Ele, como profissional da saúde, mostrando exatamente esse abuso, né, que se faz, tá certo, dessas pílulas da felicidade nesse conceito, nesse contexto neoliberal, desse tratamento dos sintomas, né, da mitigação, na verdade, do tratamento real das questões psicológicas, dessa proliferação de neurotransmissores farmacológicos, né? Enfim, dessa mutilação da questão e desse reducionismo da questão da saúde mental no contexto do neoliberalismo como mais uma mercadoria, né? Agora, de fato, a análise do conto, o Kafka traz, de fato, a naturalização do grotesco, né? Ele traz, de fato, quando você entra na questão da literatura, é algo que aí eu queria conversar um pouquinho melhor. Porque eu entendo que o conto serve para reafirmar toda a parte teórica que você coloca. O conto é um fato exemplo, né? O conto, ao meu ver, é um fato exemplo que vem reafirmar a tua discussão teórica. Mas me parece pouco. Eu acho que o conto poderia ter sido melhor explorado. Na seguinte perspectiva, Rony, eu te pergunto, veja bem, profissionalmente, eu te pergunto o seguinte, do seu ponto de vista, de que forma que o surrealismo fantástico, literário, na sua visão, Rony, ele dialoga com a psicanálise? Será que poderia haver algum tipo de feedback, Rony, teórico entre essas duas formas de saber? Uma vez que você questiona, tá certo, essa visão mercadológica da saúde mental, de que forma que a psicanálise dialogaria com a literatura do ponto de vista do surrealismo? E de que forma que isso poderia ser uma mitigação possível desse contexto, tá, que vivemos hoje, dessa reificação da saúde, se é que isso é possível? Haveria uma possibilidade de fazer essa ponte? Você prefere responder depois? Ou poderia? Eu acho que poderia ser agora a resposta. Acho que você pode continuar, Limpo. Depois eu estou anotando, depois eu falo. Sim. Pode ser? Então, para mim, essa é uma primeira discussão. Eu acho que o teu trabalho, eu não tenho muitas questões a fazer, mas eu entendo que o conto ele poderia ser melhor explorado nesse aspecto, entende? Eu acho que o conto servia apenas de fato exemplo para confirmar uma tese. É válido naquilo, no escopo do seu trabalho, naquilo que você propôs. Ele valida, porque o Kafka, essa naturalização que ele faz do grotesco, entende? Esse conto é um conto premonitório, né? Ele escreve esse conto no século XX e, na verdade, esse conto confirma, de certa forma, o que viria a ocorrer no século XXI, né? Esse conto confirma as relações neoliberais de uma forma assim que você de fato, você conseguiu, na tua análise, demonstrar.
Eu acho incrível, mas eu acho que poderia ir um pouco mais fundo, entende? Eu acho que poderia ir um pouco mais fundo no seguinte, no sentido de exatamente dialogar com a questão da psicanálise. Dialogar no sentido assim de como servir de fato como uma alternativa a essa reificação. Então, assim, a partir do momento que você constata dessas relações, ou seja, dessa mercantilização total, inclusive da saúde mental, que o conto aponta e desnuda para nós de uma forma até cruel, tá? Porque você fala, por exemplo, na tua conclusão, você dá alguma alternativa, né? Que exatamente a contestação a isso seria o fato de adoecer até seria uma contestação, né? Eu entendi dessa forma. Quer dizer, o fato do indivíduo adoecer seria uma forma de reação a toda essa banalização, dessa forma que eu entendi, pelo menos, entende? Mas eu acho pouco. Eu acho que você poderia, talvez, entende? É uma sugestão, viu, Rony, que eu estou te dando, porque eu entendo que o seu trabalho está excelente. Eu acho que, em termos de proposta, aquilo que você se propôs, os seus objetivos, o seu trabalho, como estou dizendo, para mim é um trabalho de mestrado. O seu trabalho estaria pronto para uma defesa de tese de mestrado sem problema algum. Eu não vejo retoques. Mas eu acho que você poderia, talvez, se você não quiser fazer isso nessa oportunidade, não há problema. Mas talvez poderia servir até para um artigo, ou poderia servir para um próximo trabalho, para um outro aprofundamento, ou até para uma tese de mestrado, né? Em que você pudesse pegar esse gancho e falar, espera um pouquinho, tudo isso foi constatado, ok, mas como que, de repente, a psicanálise entra nesse resgate, então? Entende? Então, constatamos que isso ocorre, que a situação atual é esta, tá? Que estamos nesse mundo neoliberal e que a saúde mental, portanto, está também inserida nesse contexto assim, assim, assim. Ok. E aí? Como que a psicanálise vai atuar no sentido concreto da mitigação desse processo? Então, é algo que aí você vai pensar. Você vai pensar, talvez, se é o caso de você mexer agora, se é o caso de você talvez usar para um artigo, se é o caso de você talvez usar para um mestrado, é apenas uma sugestão que eu estou te dando. Eu só digo para você que o gancho do conto seria interessantíssimo para você entrar, talvez, na minha opinião, tá? Para você entrar futuramente com essa discussão. Porque, veja, tudo bem, atendeu ao seu objetivo, mas você percebe que ela suscita um aprofundamento também? Ela suscita um aprofundamento. Você tem aí material que você pode utilizar para outras pesquisas, para outros aprofundamentos. Talvez agora pode ser que atenda ao seu objetivo de um TCC, de uma monografia simples. Mas é isso que eu falo. Eu acho que o seu trabalho é tão bom que ele pode dar outros frutos, viu, Rony? Eu acho que quero parabenizar aqui o seu orientador. Acho que você também teve uma orientação assim excelente do Matheus, tá? O trabalho está num nível de qualidade muito legal, entende? Mas como todo trabalho bom, ele brota, né? Então você tem brotos aí que podem ser utilizados em outros sentidos. Então, assim, o meu comentário em relação ao conto é esse. Eu acho interessante o seguinte, que o surrealismo e o realismo fantástico, ele inaugura certas zonas e certos entrelugares e certas regiões em que, de repente, o silêncio fala mais do que a voz, muitas vezes, ao meu ver, do ponto de vista, pelo menos, da ficção. E muitas vezes esse silêncio é completado, muitas vezes pelo leitor ou pela subjetividade de quem, inclusive, está analisando, entende? Isso é um ponto que pode ser analisado. Muitas vezes, inclusive, se diz aquilo que é indizível. Muitas vezes, inclusive, a forma simbólica que você utiliza em alguns textos, ela serve muitas vezes para catalisar certas questões que não dá para ser catalisada no discurso analítico, sabe? Eu acho riquíssimo esse campo,
Acho riquíssimo. Eu não sei como que isso poderia ter uma interface com a psicanálise, se é que tem. Eu não sou dessa área, nem sei se é possível, e por isso que eu te perguntei, entende? Por isso que eu te perguntei. Então, talvez tenha essa possibilidade. Agora, eu entendo que se você for fazer uma correlação em relação a algum texto, entende? Algum tipo de texto literário, talvez só utilizar esse texto como fato exemplo seja pouco. Não sei se eu me fiz entender, tá? Mas talvez você possa, e eu tenho certeza que você pode, eu conheço o seu talento, eu conheço o seu grau de aprofundamento, talvez você possa, com isso, aprofundar outras questões, né? Bom, o texto é maravilhoso, o texto do Kafka é uma coisa assim, e eu acho que esse texto que você escolheu é primoroso para certificar a discussão que você fez. Você escolheu esse texto magnífico. Assim, o texto escolhido para fechar a tua discussão foi muito adequado, ao meu ver. Porque a história do famélico aí, ela encaixa como uma luva em toda a sua discussão, foi muito bem fechada. E olha, pessoal, eu não tenho muito mais a dizer, mas eu quero, na verdade, fechar a minha conversa, parafraseando, ao meu ver, a última frase que o Rony escreveu no final da sua discussão, que eu achei uma frase simplesmente primorosa, que para mim sintetizou todo o trabalho dele de uma forma, eu diria assim, deixa eu ver se eu acho aqui, eu diria assim, incrível, simbólica, provocativa, sintética, que eu acho que, na verdade, ela sintetiza todo o trabalho. Abram aspas para a frase do Rony. Ele fala assim: talvez em breve, com o auxílio da medicina e da farmacologia, voltadas para a função de aprimoramento de si, possamos, enfim, nos converter todos em panteras, cativas e satisfeitas, providas de tudo o tempo todo, sempre a ponto de estourar de tamanho contentamento. Achei maravilhosa essa frase sua, para o fechamento aí da sua discussão. Então, a única coisa que eu posso dizer é parabéns pelo seu trabalho está muito bom, tá? Eu tenho muito pouco a contribuir, tá? A única coisa, de fato, que eu sugeriria para você é essa sugestão que eu fiz em relação ao texto. Parabéns ao seu orientador. O trabalho, ao meu ver, está excelente, Rony. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Lincoln. Eu aproveito para dizer que eu tenho muita vontade de assistir a aula do Lincoln. Já falei isso para os alunos, já. Não sei se já chegou do outro lado, mas eu tenho muita vontade. Eu vejo os programas das disciplinas do Lincoln na pós-graduação, eu falo, gente, eu queria estar lá. Queria estar lá lendo Bruno Latour, queria estar lá lendo essa galera toda, que eu vi que ele trabalha com o pessoal. Eu quero discutir ciência com o Lincoln. Mas não teve essa oportunidade ainda. É estranho esse trabalho online, né, que a gente não tem a oportunidade de se ver nos corredores, de ver a aula um do outro. Seria muito legal. Tenho uma vontade de assistir a aula do Lincoln. Rony, seus 15 minutos para resposta. Bom, Lincoln, muito obrigado pela sua presença, viu, por ter aceitado fazer parte da banca, e muito obrigado por essa leitura tão minuciosa, tão cuidadosa. Eu fiquei até empolgado ouvindo você comentar, porque eu vi que você destacou pontos que para mim eram muito primordiais, sabe? Que eram muito eram assim capitais para mim, né? Eu precisava que as pessoas que lessem esse trabalho vissem o quanto esses pontos eram importantes. Você destacou realmente pontos primordiais para mim. Então agradeço por isso. Quanto
as sugestões que você fez, né? Eu acato, agradeço e entendo também. Primeiro, essa ideia de usar só o conto apenas como um exemplo, né? Uma ilustração da discussão teórica. Não foi algo sem conflitos para mim, sabe? Porque, realmente, né? Sendo a literatura tão importante para mim como eu fiquei nesse conflito se eu deveria, se eu poderia, né, mais do que dever, mas se eu poderia utilizar teorias literárias, né, fazer uma análise literária de fato, né? E aí, enfim, por uma tentativa de concisão, né, e de tentar me ater ao que eu tinha buscado no início, né, os objetivos, eu acabei me restringindo a usá-lo mesmo como um fato exemplo, como você diz, né? Mas entendo a sua crítica e realmente é algo que eu gostaria de trabalhar melhor, sabe? Fazer uma análise não só literária, mas também psicanalítica do conto, né? E também uma coisa que me incomodou no meu trabalho e que eu acho que eu gostaria de desenvolver melhor é justamente o que você apontou dessa necessidade de apontar possibilidades, né? Eu fiquei muito preocupado ao fim do trabalho, de que soasse muito conservador até, sabe? Soasse até reacionário, olha, é um desastre que nós estamos vivendo, mas houve uma época que foi melhor, sabe? Não era essa a ideia que eu queria passar. E aí, nas considerações finais, eu tentei desenvolver, né? Falei, nossa, como apontar algumas possibilidades, né? De como escapar disso de alguma forma, né? Mas acho que foi pouco, realmente. Eu queria, ao longo do próprio trabalho, ter desenvolvido essas ideias melhor, sabe? Então, é uma outra crítica sua que eu acato também e gostaria de realmente desenvolver. Mas talvez tenha aí uma certa dificuldade minha mesmo de encontrar esses caminhos, sabe? Eu fiz esses apontamentos, né, de contracondutas, eu fiz um apontamento também sobre essa possibilidade que você observou tão perfeitamente, né, do adoecimento como uma possibilidade de escape, né? E isso, para mim, uma das coisas que mais me atrai na psicanálise, né? Essa leitura do sofrimento psíquico como uma tentativa de simbolização, uma tentativa de apontar contradições dos processos de socialização, né? Então, um sintoma, o sofrimento não diz só do sujeito, fala de toda a cultura em que ele vive, né? E daí vem a minha indignação com práticas terapêuticas que tentam calar esse sintoma, extirpar esses sintomas, né? E simplesmente não fazer essa leitura política do sintoma, né? Fazer essa leitura sociológica do sintoma, e que, para mim, eu acho que isso me motivou meu trabalho, inclusive, sabe? Desde a graduação em psicologia, que eu vejo terapias cognitivas comportamentais ganhar uma proeminência, né, dentro da psicologia. Hoje ela é até validada pela OMS, né? E eu sempre fiz essa leitura que me incomodava muito, o quanto essa prática, né, de simplesmente calar o sintoma pode ser prejudicial e pode estar servindo a um sistema, né, maior do que o setting terapêutico, sabe? Maior do que essa prática terapêutica, né? E, assim, aí fui em busca dessas leituras e vi que realmente não é por acaso, né? Nada é por acaso, essas práticas não alcançam a validação da OMS e da Associação de Psiquiatria por acaso, né? Elas são completamente coerentes com a ideologia neoliberal. Bom, é isso. Eu acho que eu tenho realmente essa dificuldade de encontrar possibilidades, mas vejo na psicanálise essa possibilidade de prática, de clínica social, sabe? Mesmo num set terapêutico com uma pessoa, né? A análise em si, ela é social, né? A partir do momento que se considera o sofrimento como essa
tentativa do sujeito de falar das questões do seu contexto, né? Então, ela é social, ela é política, né? Enfim, talvez eu veja essas possibilidades de saída muito mais a partir de cada um, sabe? No quadro geral, eu não sei se eu consigo ver, né? Gostaria até de ouvir ouvir o Hélio e o Matheus, né? O que vocês pensam a respeito disso, porque pensar num quadro maior, né? Numa estrutura, realmente eu tenho essa dificuldade, eu consigo ver essa possibilidade dessas contracondutas um a um, né? Da gente tentar escapar disso um a um, né? De não se conduzir por essa lógica de concorrência, de empresa, e nem conduzir nossas relações a partir disso, né? Mas não é fácil, é uma coisa... Eu posso te falar uma coisa, sem querer te interromper? Eu acho que esse trabalho seu é um ato político. Esse trabalho, essa denúncia que você está fazendo, isso já é um ato político, já é um ato de resistência. Eu achei maravilhoso o seu trabalho. Eu acho que, veja bem, o que eu falei para você, meu Deus, não é que os trabalhos é reacionário, não é isso. Porque você denuncia, você fala dessa questão da mercantilização da saúde mental, você faz uma denúncia. Então, poxa, não me entenda mal, Rony. Não, esse é um incômodo. Imagina, Lincoln. Esse é um incômodo meu mesmo, sabe? Por favor. Eu acho que você, inclusive, você é uma pessoa extremamente engajada, preocupada, sim. a gente vê isso em você, sabe? É só que eu falei para você, que eu acho que ninguém tem a fórmula realmente, sabe? Sim. A única coisa que eu falei para você é o seguinte: eu te acho uma pessoa muito séria, muito preocupada, desde que eu te conheço com essa questão. Desde que eu conheço você. Você já mostrou isso em sala de aula várias vezes, sabe? Sim. E eu acho que esse trabalho seu, hein, Matheus? Na minha opinião, esse trabalho dele é um trabalho político. É um trabalho que se posiciona contra a maré. A minha tentativa foi essa. Eu acho, não sei o que o Hélio acha, mas essa é a minha opinião. Não, mas, Lingo, pode ficar tranquilo, não é isso que eu peguei da sua crítica, não. Essa é uma consideração minha mesmo, sabe? Enquanto eu fazia, eu não queria terminar, né, e de uma forma até pessimista, né? Enfim, eu queria realmente apontar possibilidades, né, de saída, de escape, porque, caso contrário, não adiantaria, na minha opinião, fazer essa denúncia simplesmente e ficar por isso, né? Então, é realmente uma questão minha mesmo, não é a partir da sua crítica só não, tá? Acho que é isso, Matheus. Obrigado, Rony. Estava anotando 2 perguntas aqui a partir desse final aqui da nossa conversa, mas primeiro queria agradecer os convidados. Nossa, desculpa, eu estou olhando para cá porque a tela do meu computador fica do lado de cá e eu enxergo melhor aqui, a câmera está aqui. É um prazer enorme estar com o Hélio e com o Lincoln, e trabalho com o Lincoln há 1 ano e meio e não conheço o Lincoln. Isso é uma coisa assim profundamente incômoda dessa minha passagem pelo IFE. A gente vai conhecendo o churrasco que o Rony vai dar pra gente. Provavelmente vai ser isso. Me falaram que quando a gente voltar para aula presencial, a gente não vai poder dar aula mais de pijama, e eu tô achando isso muito estranho. É um pouco difícil de compreender. Eu acho que eu me acostumo de novo. Vou tentar. Perguntei hoje para minha esposa se eu vou ter que usar tênis de novo, ou sapato, coisas que eu não faço há algum tempo. Então, vamos ver como é que vai ser. Ela falou que eu tenho que passar até desodorante, né? Para ir para a faculdade, para o IFE agora. Eu estou achando isso tudo muito surpreendente. Mas é um prazer enorme estar com vocês dois, mesmo que seja online. O Hélio eu conheci porque o Hélio estava na minha banca de seleção para o IFE. Então, estar numa banca com o Hélio é um prazer enorme. O Rony, em primeiro lugar, é um prazer enorme ter convivido com ele esse tempo todo, porque o Rony, ele, como o Lincoln comentou sobre o trabalho dele, eu digo sobre a pessoa dele. Ele tem perfil para esse tipo de trabalho acadêmico, porque exige, dentre outras coisas, a construção do trabalho acadêmico. Ele é muito autônomo, né? Então, e ele tem essa autonomia. Boa parte disso que vocês leram
chegou para mim pronto, né? Então chegou para mim muito bem estruturado, muito bem acabado. Então o Rony ele tem esse perfil para a carreira acadêmica. Não sei se é esse seu desejo, mas depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, pessoal, no individual, né? A gente pode trocar alguma ideia sobre esse seu futuro, mas eu acho que você tem um perfil e você tem condições para isso. É só saber jogar o jogo a partir de agora, porque tem as regras da competição, dos editais, da concorrência, como é que funciona a concorrência por bolsas e por orientações. Eu acho que tudo isso é importante, porque o perfil para isso você tem. Isso eu falei para você lá atrás e escrevi na correção do seu trabalho, além das críticas, eu também coloquei lá uma coisa para mim muito importante, saber que o seu trabalho tem esse perfil, você tem uma questão propriamente acadêmica para começar um trabalho e você sabe trabalhar academicamente. E mais do que isso, você escreve muito bem. Como o Lincoln e o Hélio comentaram, a gente aprende muito lendo o que você escreveu. Então, não tenha dúvida, se você tem o desejo de seguir a carreira acadêmica, vai com fé que vai dar jogo, eu tenho certeza que vai dar certo. O primeiro trabalho, acho que talvez o momento de maior tentativa de contribuição minha para o trabalho do Rony, e seria legal começar por aí, foi quando a gente tentava encontrar algo dentro do desejo do Rony de estudar o sujeito neoliberal, o sujeito psicanalítico no neoliberalismo. Então, começamos por aí. Começamos tentando entender como é que a gente poderia dar corpo para uma questão que é, por si só, bastante ampla, né? É a questão que os grandes nomes hoje do debate estão se colocando. E a gente ficou um tempo, né, Rony, tentando entender onde é que a gente ia se encontrar ali. Até que eu não me recordo exatamente o porquê, mas eu acho que teve uma contribuição indireta da Bia, que o Rony falou que tinha gostado muito de fazer um trabalho dela sobre que era uma análise literária. E aí, a partir daí, a gente começou a pensar, né, em possibilidades. Me veio a ideia do Kafka, porque aí a gente encontra aí um desejo, um interesse em comum. Eu tenho um interesse muito grande pelo Kafka. É um dos autores, assim, que eu acho que eu mais li em extensão do que o cara escreveu, porque também ele não escreveu tanto assim. Mas eu acho que um autor que eu parei para ir pela obra dele, porque é difícil. O Kafka, ele faz com que você não queira ler, com que você queira parar de ler, mas ao mesmo tempo com que você queira retomar, porque você quer continuar vendo onde é que vai dar aquele labirinto todo, né? A mesma coisa quando você lê um conto, mesmo daqueles curtíssimos do Kafka, você lê, fecha e fala, eu não vou ler outra coisa. Preciso ficar aqui, né, com isso na minha cabeça durante um bom tempo. Então, eu acho que é um interesse em comum. E dentro desse interesse em comum, tem algo que acho que sempre me chamou muito a atenção na leitura do Kafka, é que ele te faz se sentir, de certa forma, um pouco claustrofóbico. Ele te coloca dentro de uma... Eu comento quando eu vou dar aula de sociologia urbana no ensino médio ou na pós. Eu dei essa aula semana passada na pós. Eu falo de uma coisa, quando eu fui para São Paulo fazer análise com a professora Mineres Maroni, que tinha sido minha professora na Unicamp antes, e eu viajava para São Paulo e dormia num hostel. E esse hostel, ele tinha aquele modelo de cabininhas, tipo aquela japonesa, sabe, que você entra e só cabe você meio que deitado, um pouquinho sentado, uma coisa meio que túmulo, sabe? São gavetinhas como uma colmeia, você aluga uma gavetinha daquela. Isso é muito kafkiano, né? Isso é a sensação que você tem lendo o Processo, quando ele fala daqueles
lugares, corredores por onde ele andava, onde a janela ficava tinha só uma fresta de luz que vinha do alto e com um monte de caixas de arquivo, e ele tentando encontrar os tais dos juízes que iam julgar ele, mas ele batia numa porta e saíam crianças, e era aquela loucura toda de escadas que não dava em lugar nenhum. E um cara que é condenado, que acorda sabendo que está sendo processado por um crime que ele não sabe qual é, mas que ele já sabe que vai ser condenado. É muito angustiante, né? Faz a gente se sentir muito perdido. E é essa sensação de pequenez, essa sensação de estar dentro de um labirinto onde é pior do que o labirinto onde você tem paredes, né? Porque você ali não tem nem paredes, você tem espaços limiares por onde você caminha, né? E te deixa perdido. Isso está no processo, isso está no castelo, isso está em um monte de contos dele, isso está na fábula que você tinha mencionado também, porque eu não tinha como, o futuro do rato era chegar na boca do gato, não adiantava, não tinha bem mesmo que ele fazer. E tá aí essa sensação que o sujeito moderno, antes de pensar no sujeito neoliberal, o sujeito moderno traz, né? E é um pouco dessa sensação que o Kafka tinha mesmo, porque quando a gente lê a Carta ao Pai, mesmo, na Carta ao Pai, isso fica muito, muito claro que isso tá nele, né? Essa sensação de ser uma barata dentro daquele núcleo moderno burguês que era a família dele e a relação com o pai. Lendo a Carta ao Pai, acho que muito de Kafka fica mais claro para a gente, né? Como que parece que a gente vê os contos dele acontecendo ali. E você trouxe isso no começo da sua apresentação. E era essa a ideia desse universo kafkiano que traz a ideia da discussão sobre o sujeito neoliberal, que está sempre procurando por algo como um perseguidor eterno de algo que não existe, que está preso dentro de um labirinto de caixas de arquivo e juízes que não existem, e escadas que dão em lugar nenhum, e portinhas minúsculas onde saem alguma coisa. E o mais curioso de tudo é que ele acorda sendo acusado, ele passa todo o livro tentando se livrar daquela acusação, e eu não preciso dar spoiler aqui, porque não existe spoiler de clássico, ele morre no fim. Então, ele já começa condenado, né? Já tem uma condenação dessa busca por algo que não vai ter fim. E aí que tem a coisa, porque vem a pergunta final que você coloca, sobre a possibilidade da saída, né? Mas há essa saída? Talvez não haja, né? Então, dentro do universo kafkiano, essa saída nunca existiu. Porque aí você fala assim, Matheus, mas você acabou de contar o final do principal livro do Kafka. Tá, mas o fim não importa. O livro dele, o que importa é toda aquela sensação de estar preso. Eu vou acelerar, eu tinha um monte de coisa que veio na cabeça, mas eu vou só falar que, para você pensar isso num projeto de mestrado, eu acho que as referências que foram passadas são fundamentais. Então, agradeço muito as referências trazidas pelo Hélio, pelo Lincoln. Acho que o Foucault entra aí, encaixa muito bem. Eu acho que a ideia de biopoder, ou seja, o Estado enquanto um instrumento de dominação dos corpos, né, utilizando todas as ferramentas possíveis para a dominação do corpo, e um diálogo com, de repente, Achille Mbembe, né, falando não sobre biopolítica, mas sobre necropolítica, ou seja, o objetivo do Estado ele não é controlar simplesmente os corpos, o projeto do Estado é a própria morte. Né? E quando a gente vê a Prevent Senior, no caso da Prevent Senior, não é, a morte dá lucro.
morte dá lucro. Então, acho que tem muita coisa para você navegar aí, muita coisa para pensar. Quando o Hélio falou sobre angústia, sobre o vazio em Kierkegaard e tal, aí me vem a ideia, né, do vazio enquanto uma angústia de possibilidade de, né, essa angústia de algo que, no caso do Kierkegaard, é a ideia de você ter sido anunciado, não coma do fruto proibido, ou seja, a possibilidade de comer e de saber o que vai ser depois, de certa forma, é a ideia de você atravessar a ponte e olhar para baixo, né? Se você não tivesse olhado para baixo. Então, essa ideia do vazio, da angústia, da possibilidade de, né, eu acho que casa muito com a discussão para Lacan e casa muito com a discussão sobre o vazio do sujeito neoliberal. Então, eu acho que são só contribuições, não necessidade mais de respostas algumas. O seu trabalho está maravilhoso, está muito legal, você tem um futuro sensacional. Se quiser falar alguma palavra de despedida, a gente vai confabular aqui num link que eu estou passando no chat aqui para os dois professores. Mateus, desculpa te interromper, Claro. eu abri uma sala já. Se você quiser, tá no WhatsApp seu, já tem uma sala aberta, se você quiser aproveitar. Tá, combinado. Bem, tá? Combinado, faremos assim. Então, vou lá na sala que você passou ali. Aí, perdão, tá? Tá aberta já. Não, imagina, agradeço. Quer falar alguma coisa agora? Agradecer a você, né, Matheus, pela orientação, pelas ideias, pelo diálogo aberto que a gente teve, né? E como eu escrevi lá na dedicatória, para você me lembrar que o Kafka é o meu escritor favorito, né? Às vezes as coisas estão no nosso nariz, a gente não vê, né? Eu fiquei aquela coisa, que obra literária será que eu posso usar para tratar? Kafka, né? Uma obviedade para mim. Enfim, agradeço muito por essa trajetória, agradeço todos os professores da pós, né? Os que estão aqui, os que não estão também. Foi um processo muito marcante para mim. E agradeço muito as pessoas que compareceram. Fiquei muito feliz, surpreso e muito feliz com a presença de todos vocês. Viu? Muito obrigado. Obrigado, Ronel. Fiquem aí que a gente volta em alguns instantes. Já estamos de volta. É papum aqui. O Matheus chegou. Pronto, voltamos aqui. Então, para a gente fechar a nossa sexta-feira, eu andei tirando uns prints aqui, não sei se alguém tirou fotos por aí também. A primeira defesa que eu assisti na minha vida, assim, foi quando eu cheguei na Unicamp e fui assistir uma defesa de doutorado. Eu achei uma coisa muito bonita, que parecia que a professora falava, eu colocava a espada no ombro, não é? Então, que seja algo assim. A gente conversou, Rony, sobre o seu trabalho, não tem tanto a acrescentar daquilo que já foi dito. O seu trabalho está muito bom, o seu trabalho tem potencial para se transformar num bom projeto de mestrado, você tem perfil para isso, espero que invista nisso. Então, você está aprovado com nota 10 e de agora em diante eu te nomeio aí
especialista em humanidades pelo IFE. Parabéns. Parabéns, Rony! Parabéns! Obrigado à banca, obrigado Lincoln, Parabéns, obrigado Rony. Ó, uma proposta, Mateus, vamos todo mundo abrir o vídeo aí, Matheus, para tirar um print. Eu acho, Todo mundo. vamos tirar uma foto aí. Vamos printar. Vamos abrir aí, moçada. Abre o vídeo aí. Abre o vídeo, pessoal. As amigas e amigos. Aí, Fábio, aí, Ana. Fábio, Ana Flávia, Aí, quem mais está aí? A gente não está preparado. Rafaela, Thaís. Ó, mais gente chegando. Thaís, faltou só o Christian agora, hein? Falta. Mauri, cadê o povo? Mauri tá ali. Você tira o print, Christian? O Rony, quer dizer, Posso tirar. eu... Tira Tira o print aí. Assim, natural, tem que sorrir. Aí. Eu eu tenho que olhar a mas ao cara. mesmo tempo de coração. Sorri igual o sujeito aí. Vai. Vamos lá, então. Aí... Pronto. Finge que estamos todos abraçados aqui. Isso. Joia. Ó, quem que vai mandar o print pra gente, hein? Eu vou salvar aqui e já mando a vocês. Legal. Beleza. Convidado. Parabéns, Gente, viu, Rony? obrigado. Ô, Rony, Muito obrigado. parabéns, Eu que parabéns. agradeço aí. Parabéns. A participação. Um aprendizado que tive hoje. É nóis. Mano Lincoln, um grande abraço. Matheus, Rony, todos vocês todos estão aqui. Beijo. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa Beijo, noite. gente. Tchau, tchau. Obrigado Parabéns, demais. Rony. Abraço. E o churrasco? Parabéns, Churrasco, foi. Fábio. É verdade, Churrasco. os dois, né? Tem que marcar data, é verdade. Churrasco. É casa ali, São dois. no resort do Lincoln. Ó, ele falou, o Rony prometeu, agora ele tá tirando o time, hein? Olha Não, só. não, a gente dá um Vou jeito. rever a nota. Se fosse, vou rever a aprovação. Deixa eu sair.